Olá, pessoal. Eu sou a professora Lu e vou conversar com você a respeito de mais umas liras da segunda parte do Marília de Dirceu. Mas antes disso, lá vem a dona Vinheta, né? Pronto, pessoal. Hoje nós vamos da lira número 16 até a número 20 da segunda parte do Marília de Dirceu. Vamos lá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês, como sempre, né? Para a gente poder ler juntinho, fazer alguns comentários e algumas anotações. Vamos lá. Lira número 16. Então, a lira 16 diz o seguinte: Vejo, Marília, que o nédio gado ainda. Não, voltando. Vejo, Marília, que o nédio gado anda disperso no monte e prado, que assim sucede ao desgraçado que a perder chega o seu pastor, mas ainda sofro a viva dor. Então vamos lá. Marília, então, de novo, ele está conversando com quem, né? Com a Marília, tá certo? Para variar um pouco, é a Marília interlocutora. Que o nédio gado, nédio é brilhante, tá bom? Deixa eu só trocar a cor da tinta, porque da outra vez que eu gravei, eu achei que ficou é melhor uma cor mais clarinha, né, do que esse vermelho. Então, vamos lá. Mas médio é brilhante. Então, Marília, eu vejo que o brilhante gado anda disperso no monte e no prado. Quer dizer, o gado está andando sem ninguém tomar conta, não está junto, está disperso, à solta no monte e no prado. Que assim sucede ao desgraçado. Então, a mesma coisa que acontece com o gado, que não tem um guia, o desgraçado, né, o infeliz, também não tem o guia. Então, nesse caso, ele está comparando, né, o que está acontecendo com o gado e com esse desgraçado que ele cita aqui. Tá? Que a perder chega a seu pastor. Então, o pastor não está junto com o seu gado. Então, o gado não tem o guia. O desgraçado também não tem um guia, tá? Mas ainda sofro a viva dor. Então, esse ainda sofro a viva dor vai ser o refrão da vez, tá? Então, veja bem, o gado sem pastor anda perdido, né? Tal como ocorre com quem perde o seu guia, tá bom? Também conheço que os pegureiros que apacentavam os meus cordeiros darão suspiros, e verdadeiros, porque perderam um pai no amor, mas ainda sofro a viva dor. Então, olha aqui, de novo, não vou mostrar mais, né? Esse sofro ainda a dor é o refrão da lira número 16. Olha, também conheço, esse conheço aqui é no sentido de saber. Então, eu também sei que os pegureiros, quem são os, o que que é pegureiro? São os pastores de gado, tá bom? Eh, que os pegureiros que apacentavam os meus cordeiros, significa isso, né? E os pegureiros, pastores de gado, que faziam o quê? Guiavam, tá bom? Faziam, eram os guias, são os pastores que guiavam, ou melhor que guiavam, conduziam. Tá? Ok? Então, veja bem, que conduziam os meus cordeiros darão suspiros, suspiros e verdadeiros, ao detalhe, tá? Quer dizer, o suspiro, o sentimento é verdadeiro. Porque perderam um pai no amor. Quer dizer, eles perdem o guia, eles perdem quem conduz. Então, perdendo esse pai no amor, eles andam perdidos, né? Perderam, andam perdidos, óbvio. E mais alcanço que a minha herdade, estando eu preso, sofrer não há de nem achar rua e nem agrade, que a mão lhe falta do lavrador, mas ainda sofro a viva dor. Então, ó, e mais alcanço, quer dizer, vou dizer mais, tá? Que a minha herdade, o que é herdade? É a minha herança, tá bom? É o meu legado, tá? Então, eu ainda, mais eu alcanço, né, porque a minha herança, o meu legado, estando eu preso. Então, você percebe aqui, ó, que o Dirceu está preso. Lembrar que na segunda parte do Marília de Dirceu ele está preso, né?
Estando eu preso, sofrer não há de nem a charrua e nem a grade. Charrua é um instrumento para lavrar a terra, tá bom? Então, olha, como eu estou preso, não vai ter nem instrumento para lavrar a terra, né? Não vai ter a grade desse instrumento, tá certo? Que a mão lhe falta. A charrua não vai se mexer, por quê? Porque não tem quem guie essa charrua. E de quem é essa mão? É a mão do lavrador, tá bom? Então, na verdade, a charrua ela é um instrumento ele é acoplado ao boi, né? E aí o boi vai andando e ele vai puxando esse instrumento como se fossem. Ele é feito de. É como se ele tivesse dentes, né? E vai arando a terra, tá certo? Então ele continua aí dizendo que sem um guia, né? Não vai conseguir lavrar. Na verdade, porque ele está preso, né? Então preso, na verdade, não vai conseguir lavrar e também não vale para ele nenhuma lavra. Ele está preso, né? Mas quando sobre a minha ideia que tu ficaste lá nessa aldeia, de mil cuidados e mágoa cheia, das paixões minhas, não sou o Senhor, e eu já não sofro a viva dor. Repare que ele falou até agora que ele sofria a viva dor, aqui ele já não sofre. Então ele mudou, tá? Ele mudou, ele acrescentou aqui um não, tá? Então olha só, mas quando sobre a minha ideia que tu ficaste lá nessa aldeia, o tu, você já sabe que esse tu é quem? É a Marília. Tá bom? Então ele sabe, ele pensa que a Marília ficou por lá. Tá? É a Marília que eu tenho aqui. Essa aldeia de mil cuidados e mágoa cheia. Então, é uma aldeia de sofrimento. A mágoa cheia do que? Das paixões minhas. Eu não sou mais o Senhor. Quer dizer, ele não é mais senhor das suas paixões, ele não é senhor das suas terras, ele não é senhor de absolutamente nada. Porque está preso. E aí ele diz assim: quanto chega a pena forte. Pesa minha vida, desejo a morte. A Jove acuso, maldigo a sorte. Trato a Cupido por um traidor. Eu já não sofro a viva dor. Então, pesa minha vida, desejo a morte. Ele tá cansado, né? Tá preso, tá bom? Então, de uma certa forma, é um desejo de finitude, né? Se ele morrer, ele finitude. Ele para de sofrer. E aí eu vou fazer uma parte aqui. Nunca, tá? A morte não indica o fim do sofrimento, tá certo? Então, cuidado com isso que eu estou falando, estou lendo o texto. Eu sou radicalmente contra essa ideia de que a morte, ela extingue o sofrimento. Em hipótese alguma. Lembre-se, a vida é uma dádiva. A gente tem que sempre viver da melhor maneira possível. Mesmo, e aí eu vou entrar aqui com uma coisinha. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas eu estou gravando esse vídeo no final de setembro de 2023. Setembro a gente tem toda uma campanha, que é o Setembro Amarelo, que é o Setembro contra a prevenção do suicídio. Eu comecei a fazer essa campanha no início de setembro lá na escola. Fiz na sala de aula com os meus alunos. Postei no meu Instagram também, né? Porque eu acredito sim que a vida é uma dádiva, a gente tem que valorizar essa vida. E aí, eu vou fazer uma digressão aqui com Morte e Vida Severina. Olhem só, no finalzinho de Morte e Vida Severina, o Severino ele pergunta para o seu José Mestre Carpina se não vale mais a pena saltar fora da ponte e da vida. Se não vale mais a pena dar fim à vida dele. E veja a resposta do seu José. Ouça. Tá? E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Então, a melhor resposta para todas as nossas dúvidas e angústias existenciais é o espetáculo da vida. Feita a minha digressão do dia. E aí ele coloca ali para a gente, ó, a quanto chega a pena forte? A pena aqui é a punição, tá? Pesa a minha vida, desejo a morte. A Jove acusa, então ele está acusando o Jove, ele está acusando o Cupido pelo que ele está vivendo. Maldigo a sorte.
A sorte aqui é no sentido de destino. Ele está revoltado aqui. Tá bom? Ok? Eu já não sofro a viva dor, né? Então, Jove não ajudou de verdade, Cupido também. Aliás, Cupido foi um traidor, né? Cupido acabou sendo um traidor, né? Então, ele não cumpre mais comprometido, né? E aí ele termina dizendo o seguinte: mas este excesso, perdão, merece. E dele, Jove se compadece. Que Jove, ó bela, muito bem conhece aonde chega paixão de amor. Eu já não sofro a viva dor. Então, Jove se compadece dele. Então, Jove perdoa. Tudo bem? Ok? 16ª lira. Vamos para a 17ª. 17ª lira, então, né? Como eu tinha falado. Vamos lá. Dirceu te deixa, ó bela, de padecer cansado. Frio suor já banha seu rosto descorado. O sangue já não gira pela veia. Seus pulsos já não batem. E a clara luz dos olhos se baceia. A lágrima sentida já lhe corre. Já para a convulsão suspira e morre. Então, ó, Dirceu te deixa cansado de padecer. Então, Dirceu está desistindo. Então, ele vai deixá-la, né? Cansado, porque ele está cansado. Está cansado de quê? Cansado de padecer. Olha aqui que a ordem está invertida, tá? E aí, ele está suando frio, ele está com o rosto sem cor, né? Descorado. Então, ele está, na verdade, aqui, ele está pálido, tá bom? O sangue já não gira pela veia, então, assim, ele está sem vida, né? Ele está sem vida, sem ânimo, tá bom? Seus pulsos já não batem, de novo, a mesma ideia do sem vida, tá? E a clara luz dos olhos se baceia, tá? Os olhos estão embaçados, tá? Ok? Então, ele não está enxergando, né, como ele deveria enxergar, né? Então, já não tem nem mais um olhar de brilho. A lágrima sentida já lhe corre, então está chorando, tá? Já para a convulsão, suspira e morre, tá? Se para aqui, eu não sei que raio que aconteceu, que veio esse acento aqui. Esse que ele não existe, tá? Ok? Então, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Pronto, ok, ó. A lágrima sentida já lhe corre, já para a convulsão, suspira e morre. Então, esse para aqui, ele está indo, oh, meu Deus, ele está indo para um estado de convulsão, tá? E depois da convulsão, primeiro a convulsão, depois o suspiro e, por fim, a morte. Então, ele está no caminho de morte, tá bom? Seu espírito chega onde se pune o erro. Late o cão e se lhe abrem grossos portões de ferro. Ao severo juízo se apresenta, e com sentidas vozes toda a sua tragédia representa. Enche-se de ternura e novo espanto, mesmo inexorável Radamanto. Bom, você viu na história anterior que ele está cansado de sofrer, tá bom? Então, está cansado de sofrer. E aí o que acontece? Late o cão e se lhe abrem grossos portões de ferro. Então, esses grossos portões de ferro aqui são, né, os portões do inferno, tá? Então, você tem o cão aqui já latindo, tá certo? E aí ele se apresenta, o Dirceu se apresenta a quem? Aos juízes. Quem são esses juízes aqui, né? Ele cita ali embaixo. Radamanto, tá bom? São três, na verdade. Eaco, tá certo? E Minos, tá bem? Quem são esses juízes aqui? São os juízes do inferno, tudo bem? Vamos continuar. Abre um, pasmado a boca, e a pedra não despede. Outro já não se lembra da fome e mais da sede. Descansa o curvo bico e a garra ímpia. Negro abutre esfaimado. Nem na roca medonha a parca fia. Até as mesmas fúrias inclementes deixam cair das unhas as serpentes. Ó, as serpentes aqui, essas unhas serpentes, é a ideia de um suplício terrível, né? Pelo qual ele está passando, tá bom? Quando ele fala que, na verdade, ele fala na parca fia, ele está se referindo propriamente
Aliás, quem se refere a isso, mais diretamente, num texto, numa peça de teatro, que é a peça de teatro O Marinheiro, é o Fernando Pessoa, né? Ele fala aqui da Parca, que na mitologia é uma das três deusas que acabam, na verdade, determinando o curso da vida, né? Então, ele fala na Parca, a outra deusa é Láquedes, perdão, Láquesis, e a outra é Atropos, tá? São as três deusas que determinam o curso da vida, mas da vida humana, tá certo? O curso da vida humana. Então, ó, abre um, né? Um tá pasmado, o outro a pedra não despede, quer dizer, já não atira a pedra, tá? Outro já não se lembra mais, tá bom? Da fome, aliás, está faltando um negocinho aqui, perdão, pessoal, vou acrescentar aqui, tá? Outro já não se lembra, eu li direito, mas na digitação aqui ficou faltando um verso. Outro já não se lembra, né? Da fome, eu vou acrescentar aqui, tá? Esse final, o verso seguinte, da fome e mais da sede. Bom, ok? O abutre negro esfaimado, né? Ele já descansa um pico, ele não está mais querendo comer o fígado do cidadão, tá? Então, assim, ele já está muito mais próximo, da morte, do inferno, que provavelmente do sofrimento, para ir para o inferno, por exemplo. Já votam os juízes, a gente já viu quais são os juízes, né? E o rei Plutão lhe ordena: deixe o sítio, em que ficam almas dignas de pena. Já sai do escuro reino e da memória, lhe passa tudo quanto ou pôde dar-lhe mágoa ou dar-lhe glória. Só bem que o gosto as turvas águas tome. Inda, Marília, inda, diz teu nome. Então, olha só, os juízes já votaram, o rei Plutão já ordenou que ele deixe o sítio, né? Que ele deixe o sítio. Qual é esse sítio? Né? Ele coloca aqui: o sítio em que moram almas dignas de pena. Tá? Então, ele é uma alma digna de pena. E ele vai sair do quê? Do reino escuro, ele vai sair do inferno. Tá bom? E aí, nesse instante, ele passa pela memória tudo que ele viveu, né? A mágoa, a glória, tá? E ainda, pela memória, ele tem também o nome da Marília, tá certo? Então, o nome, né, da Marília, na verdade, aí é uma referência à própria Marília, né? Oh, meu Cristo. A Marília, a Marília, a Marília, né? Jamais será esquecida. Tudo bem? O nome dela jamais será esquecido. Ele nunca vai deixar de falar o nome da Maria. Deixa eu fazer uma observação que ele fala assim: só bem que o gosto as turvas águas tome. Essas águas turvas aqui são as águas do rio Lex. Tudo bem? Que é assim, se a água do rio Lex for bebida, ela provoca esquecimento da vida passada. Tá? Então, mesmo que ele tome a água, né, que provoca o esquecimento, mesmo que ele tome essa água, ele vai continuar se lembrando do nome da Maria, tá bom? Ele nunca vai esquecer dela. Entra já nos Elíseos, campinas venturosas, que mansos rios cortam, que cobrem sempre as rosas, escuta o canto das sonoras aves e bebe as águas puras, que o mel e do que o leite mais suaves. Aqui, diz ele, espero a minha bela, aqui contente viverei com ela. Pronto, ele saiu do inferno, tá? E ele está esperando o quê? Encontrar Marília, tá? Então aqui a gente tem a esperança e mais do que a esperança, a gente tem um desejo, né, do Dirceu de reencontrar Marília no paraíso. Bom, tá lá esperando por ela. Aqui, porém, aonde me leva a dor ativa? É ilusão desta alma. Jovem ainda quer que eu viva. Eu devo sim gozar teus doces laços. E em praga dos meus males, devo morrer, Marília, nos teus braços. Então eu passarei ao reino amigo, e tu irás depois lá ter comigo. Então, ó, mas peraí.
Por que eu tenho que morrer agora? Jove quer que eu ainda viva. Jove ainda quer que eu aproveite a vida junto com você, Marília. E em pagamento dos meus males. Quer dizer, eu preciso viver para pagar todos os meus delitos. E mais ainda, Marília, eu devo viver ainda para morrer em teus braços. E depois, né, ir para o paraíso, ir para o reino amigo e juntamente comigo para esse reino amigo eu levarei você, Marília. Então os dois morrerão e viverão ou morrerão felizes para sempre. Tá bom? Juntos. Ok? Vida número 18. Não molhe Marília de pranto a masmorra, que o terno cupido não voe e não corra a lo apanhar. Estende-o nas asas, sobre ele suspira, por fim se retira e vai-te levar. Ó, não molhe Marília de pranto a masmorra. O que que é masmorra? É a cela, é a cadeia. Então, eu não estou chorando mais, tá? Que o terno cupido não voe e não corra para me apanhar, tá? Então, assim, eu não estou mais sofrendo, tá bom? Eu sei que eu vou, de uma certa forma, sair daqui, né? Se o moço não mente, aos tristes gemidos, aos ais lastimosos, não guardes unidos, Marília, com os teus. As lágrimas nossas no seio amontoa, forma asas e voa, vai pô-las nos céus. Então, olha, os meus gemidos, né, os meus tristes gemidos, né, o meu ai, né, de lamentação, tá bom? Eles estão guardados e unidos aos seus, Marília. As nossas lágrimas, que estão amontoadas, tá? E que chegam até mesmo a formar asas e essas lágrimas vão para o céu, tá? Então, assim, eu sofro, mas Marília também sofre. A deusa formosa que amava os troianos, livrá-los querendo de riscos e danos, a Jove buscou. As águas que o rosto da deusa banharam, a Jove abrandaram e assim o salvou. Aqui é mitologia de novo, essa deusa, né, que buscou Jove, você sabe que é Vênus. Bem, amava os troianos, tá? Livrá-los quem? Os troianos. Querer livrá-los do quê? De riscos e de danos. Isso ela busca Jove. Então, assim, a deusa Vênus chorou. Ó, as águas que o rosto da deusa banharam, essas águas são as lágrimas, tá? Então, as lágrimas que banharam o rosto de Vênus, né, a Jove abrandaram. E assim o salvou. Então, o sofrimento de Vênus abrandou a alma de Jove. E assim são salvos. Bom? Confia-te, ó bela, confia-te em Jove, ainda se abranda, ainda se move, com ânsias de amor, o pranto de Vênus, que obrou no pai tanto, não tem que o teu pranto a preço maior. Então, confia-te, ó bela, bela Marília, confia-te em Jove. Se você falar Jove, você vai ter a rima legal com move, tá bom? Ok? Eu falo Jove, mas tem gente que fala Jove, né? Então, ó, confia-te em Jove, né? Porque ele vai se mover e ele vai abrandar todo esse sofrimento amoroso. O choro de Vênus, né, que resolveu a situação, né, não tem que o teu pranto a preço menor. Então, o teu choro, Marília, é tão grandioso quanto o de Vênus. E mais do que ser tão grandioso quanto o de Vênus, tem tanto poder quanto o dela, porque é um choro de amor. O amor pode tudo, né? E aí, na Lira 19. Nesta triste masmorra de um semivivo corpo sepultura, ainda Marília adoro a tua formosura. Amor na minha ideia te retrata, busca extremoso que eu assim resista à dor imensa que me cerca e mata. A gente acabou de ver na lira anterior, né, aquela ideia, né, na lira 17, né, que está cansado de viver, né, e está padecendo cansado, o rosto está descorado, né, e está suando frio, o sangue já não gira pela veia dele, o pulso já não bate, né, e tudo isso por quê? Porque está preso, aqui de novo, a masmorra, né, a cadeia onde ele está preso. Tá? Então ele é um semivivo, mas ele já disse isso para a gente que ele é um semivivo. Tá? Então, nessa triste masmorra de um semivivo corpo sepultura. A masmorra é sepultura de um corpo semivivo. Tudo bem? Mas mesmo eu estando semivivo, Marília, eu adoro ainda a tua formosura. Tá? Ó, ideia não tem mais acento. Tá bom? Ok? Tá? Com a regra ortográfica, isso aqui sumiu.
tá? Então, vamos tirar o acento de ideia. Tirar o acento de ideia, tá bom? Vamos lá. Amor, na minha ideia, te retrata. Busca extremoso que eu assim resista. Então, eu consigo resistir a todo o sofrimento graças a quem? Ao amor. Eu consigo resistir à dor imensa que me cerca e me mata por causa do amor que eu tenho por ti. Tá? Marília. Ahn, Quando em mal pondero, então mais vivamente te diviso, vejo teu rosto, escuto a tua voz e riso. Movo ligeiro para o vulto os passos, eu beijo a tíbia luz em vez de face e aperto sobre o peito em vão os braços. Então, assim, eu estou num momento de tristeza, mas eu ainda escuto a tua voz, né? Então, confia-te, ó bela, confia-te em Jove, né? Porque ainda se abranda, ainda se move, como ele coloca para gente, com ânsias de amor, o pranto de Vênus, então, isso também vai me salvar, né? Isso ele coloca claramente. E aqui ele diz, né? Quando em meu mal pondero, então mais vivamente diviso. Então, quanto mais eu sofro, mais eu te amo. Mais eu vejo teu rosto, mais eu escuto a tua voz. Né? Mais eu movo para o vulto os passos. Quer dizer, mais eu me dirijo a você, tá certo? Mesmo sofrendo, né? Mesmo apertando em vão os seus braços, né? Porque ela não está ali, mas no mundo das ideias está. Conheço a ilusão minha, a violência da mágoa não suporto. Foge-me à vista e caio, não sei se vivo ou morto. Enternece-me amor, enternece-se amor de estrago tanto. Reclina-me no peito e com mão terna me limpa os olhos do salgado pranto. Então, ó, eu conheço a ilusão minha, eu sei que isso é tudo uma ilusão, né? E eu tenho uma mágoa violenta que não dá para suportar, tá? E aí eu caio. Eu não sei se eu caí vivo ou se eu caí morto de tanta dor que eu sofro. Foge-me à vista, né? Então, é como se ele tivesse realmente num processo de desmaio, né? Mas enternece-se o amor fica com pena de tanto estrago que ele fez. Deus, o amor fica com pena. E aí ele se reclina sobre o peito de Dirceu e com mão terna, o amor me limpa os olhos do salgado pranto. Salgado pranto são as lágrimas. Tá? Então, o amor, com pena dele, vai limpar as lágrimas dele, ainda vai socorrer. Tá? Depois que represento por largo espaço a imagem de um defunto, movo os membros, suspiro, e onde estou pergunto. Conheço então que amor me tem consigo. Ergo a cabeça, que ainda mal sustento, e com doente voz assim lhe digo. Então, ó, depois me represento por largo, faltou um R, largo espaço, a imagem de um defunto, porque ele era um defunto. Acabei de retomar, né? E vou de novo. Por que ele era um defunto? Porque ele estava padecendo, cansado, ele tinha o rosto sem cor, o sangue já não girava pela veia, os pulsos já não batiam. Então ele já é um defunto. Mesmo assim, eu consigo mover os meus braços e consigo suspirar. E aí eu pergunto, né? Onde eu estou? Eu conheço, então, que amor me tem consigo. Então, aqui é o amor de Deus, né? Está ao lado dele, como a gente acabou de ler. Então, isso me faz erguer a cabeça, que eu ainda sustento mal, eu ainda estou fraco, né? E tenho uma voz doente. Mas mesmo com a voz doente, eu vou dizer ao amor. Tá? Se queres ser piedoso, procura o sítio em que Marília mora, pinta-lhe o meu estrago e vê, amor, se chora. Se há lágrimas verter, a dor a arrasta. Uma delas me traze sobre as penas e para alívio meu, só isto basta. Então, ó, ele tá falando com Deus. Perdão, com Deus, amor, né? Olha, o amor, se você quer ser piedoso comigo, vai até o lugar em que a Marília mora, né? O sítio, você já sabe que sítio é lugar, eu já falei isso para você em outras ocasiões. Então, amor, vai até o lugar, né, em que a Marília mora, mostra para ela o meu estrago, mostra para ela como eu tô, e vê se ela chora, né, vendo o estado em que eu estou. E se ela chorar, traze-me a notícia de que ela sofre, né, da pena, né? Que pena é o sofrimento, tá bom? Traz para mim o quanto Marília ainda sofre, e isso vai ser um alívio para mim. Porque é o seguinte, se a Marília sofrer com o meu sofrimento, é porque ela ainda me ama.
Então isso para mim vai ser um alívio. Saber que Marília ainda me ama e sofre, porque eu sofro, isso já me alivia a dor, tá bom? E aí a gente chega na 20ª lira e última de hoje, tá bom? Da segunda parte, não esquece disso. Se me visses com teus olhos nesta masmorra metido, de mil ideias funestas e cuidados combatido, qual seria, ó minha bela, qual seria o teu pesar? Então, ele acabou de falar, amor, vai lá onde a Marília mora, mostra para ela como eu tô e me diz, se ela chorar com a minha dor, é porque ela me ama. E aqui está falando o quê? Marília, se você me visse os olhos nessa masmorra metido, né, com ideias, né, funestas, com ideias ruins, ideias mórbidas, né, e que eu estivesse ali combatido dos cuidados, Marília, se você me visse desse jeito tão ruim, qual seria o teu pesar? Né? E aí ele continua. A força da dor cedera e nem estaria vivo se o menino Deus, vendado, extremoso e compassivo, com o nome de Marília, não me viesse animar. Olha, eu cederia à dor, eu não estaria mais vivo se o menino Deus vendado, quem é esse menino Deus vendado? É Cupido, tudo bem? Se ele viesse me animar com o teu nome, Marília. Tá? Então, só de ter ouvido o seu nome, e, olha, só, na verdade, é assim, se o Cupido me trouxesse o seu nome, eu ouvisse só o seu nome, eu já teria mais um comportamento, né, diferenciado do que eu tinha. A força da dor eu cederia, né? E nem estaria vivo, né? Se o menino Deus vendado, com o nome de Maria, não me viesse animar. Então, assim, se o Cupido me animar com o teu nome, eu consigo superar a dor, eu consigo viver. Mas se o menino Cupido não me vier animar com o teu nome, Marília, eu vou ceder à dor, eu vou deixar de estar vivo. Tá certo? Ok? E ele coloca: deixo a cama ao romper da alva, o meio-dia tem dado, e o cabelo ainda flutua pelas costas desgrenhado. Não tenho valor, não tenho nem para de mim cuidar. Não tenho valor, eu não tenho ânimo, tá? Eu não estou com ânimo para cuidar de mim. Por isso, ó, veja, ele está preso, né? Então, quando ele está preso, o cabelo flutua pelas costas desgrenhado. Então, ele está cabeludo, ele está preso, você não pode esquecer disso. E ele está, pior que cabeludo, ele está despenteado. Por que ele é um cabeludo despenteado? Porque ele não tem mais vontade de fazer nada, tá certo? Ele não tem mais vontade de fazer nada. Ele não tem mais vontade de viver, né? Diz-me, Cupido, e Marília não estima esse cabelo? Se o deixas perder de todo, não se há de enfadar ao vê-lo? Suspiro, pego no pente, vou logo o cabelo atar. Então o Cupido diz assim, ô Dirceu, se Marília conseguir olhar o cabelo teu como ele tá, assim, sabe, descuidado, né? Ela vai se enfadar, ela vai se encher de ver esse cabelo feio. Então ele pensa, né? Puxa, se Marília me vira assim despenteado, ela não vai mais gostar de mim. Então ele pega no pente e vai pentear o cabelo, tá? Vem um tabuleiro entrando de vários manjares cheio. Põe-se na mesa a toalha e eu pensativo passeio de todo comer esfria, sem nele poder tocar. Então, ele está sendo alimentado. Né? Então, vem um tabuleiro, né? uma bandeja com vários manjares, com diversas comidas. Né? Mas eu deixo a comida esfriar. Eu não toco na comida. Mas eu não tenho nem vontade de comer. Tá? Eu entendo que eu entendo que matar-te, ou a matar-te, diz amor, te tens proposto, fazes bem. Terá, Marília, desgosto sobre desgosto. Qual enfermo com remédio me aflijo, mas vou jantar. Então o amor está falando com Deus aqui. Desculpa, perdão. O Deus amor está falando com Dirceu. Eu entendo que a matar-te te tens proposto. Então, olha assim, o que está falando? Olha, Dirceu, eu sei que você está querendo se matar. Então você não quer comer, não quer sair da cama, né? Você não quer manter a vida, né? E aí diz assim, você faz bem, cara. Ele tá sendo irônico, tá legal? Isso aqui é ironia dele. É porque ele tá dizendo o contrário. Você faz bem. Olha, cara, você faz bem de não comer, você faz bem de querer se matar, tá? Sabe por quê? Porque você vai deixar a Marília mais desgostosa. Tudo bem? É isso que você quer? Você quer deixar a Marília desgostosa?
Porque isso é uma coisa que algumas pessoas, quando elas se suicidam, elas não pensam. Muitas vezes um suicídio propositado, né, pensado, arquitetado, ou um suicídio lento, né? Você vai se matando aos pouquinhos, deixando de comer, deixando de beber, deixando de querer viver. Essa matar-se, na verdade, deixa quem você ama extremamente triste. Deixa quem te ama sem vida. Então, Dirceu, você quer que a Marília sofra? Então, Dirceu, se você ama a Marília, não te mate. Tudo bem? Mantenha a sua vida. Tá? Você tem que pensar no tamanho amor que ela tem por você. E aí, o que que ele faz? Ele vai jantar. Porque ele ama tanto Marília que não quer ver ela sofrer. Que é uma coisa que tem que pensar. Se eu me matar, eu vou fazer Marília sofrer. E eu não quero isso. Então, eu vou jantar, né? Então, eu vou comer. Tá bom? Não vou me matar, não. Não vou morrer de fome, né? E nem de outra maneira. Chegam as horas, Marília, em que o sol já se tem posto. Vem-me à memória que nelas via à janela o teu rosto. Inclino a mão a face, da mão à face, e entro de novo a chorar. Então, está anoitecendo, o sol se põe, e aí eu me lembro que muitas vezes à noite eu via o teu rosto à janela. Isso me dá saudade, eu começo a chorar de novo. Saudade. Tá? Diz-me, Cupido, já basta, Dirceu de pranto. Em obséquio de Marília, vai erguer teu doce canto. Pendem as fontes dos olhos, mas eu sempre vou cantar. Então, viu, Cupido diz, ô, Dirceu, para de chorar, cara. Deixa disso. Em favor de Marília, vai lá cantar. Se você cantar, se você ficar feliz, você deixa feliz Marília também. Então, ó, pendem as fontes dos meus olhos. Né? O que que são essas fontes? São as lágrimas. Quer dizer, isso aqui é uma hipérbole, tá? Ok? Porque ele chora fontes de lágrimas. Tá? Então, quer dizer que ele está hipérbole. Ele está chorando muito, né? Então, ele diz assim, eu vou continuar chorando de saudade, de tristeza, de ter perdido a Marília. Mas eu vou cantar para fazer Marília não sofrer, tá bom? Sem, perdão. Venho forçado a acender-me a velha, cuja suja candeeira. Fica Marília Masmorra ainda mais triste e mais feia. Nem mais canto, nem mais posso uma só palavra dar. Então, vai se acender aquela luzinha fraca da cadeia, né, da masmorra. E isso deixa o ambiente mais triste ainda. Sabe, só tudo escuro, só aquela luzinha fraca. Tudo fica escuro e feio. E agora eu não consigo nem soltar mais uma palavra, né? E aí lá vem Cupido. Diz-me, Cupido, são horas de escrever-se o que está feito, do azeite e da fumaça, uma nova lição, perdão, uma nova tinta a jeito. Toma o pau, que pena tinge, vou as lindas copiar. Então, olha só o que o Cupido diz para ele. Olha, tudo bem, tá escuro, a cadeia tá feia, mas, meu, é hora de se escrever, tá bom? E aí, o que que o Dirceu faz? Ele pega do azeite, pega da fumaça, faz uma tintinha e ele vai escrever, tá? Algumas liras, tá bom? Então, o Cupido fica cutucando, né? Pro Dirceu não desistir. Sem que chegue o leve sono, canta o galo, a vez terceira. Eu digo ao amor que fico, sem deitar-me a noite inteira. Faço mimos e promessas para ele me acompanhar. Então, ó, sem que chegue o leve sono, ele não consegue dormir. O galo já cantou pela terceira vez e não conseguiu dormir. Então, já está praticamente amanhecendo. Sem deitar-me a noite inteira. Eu não dormi a noite toda. Tudo bem? Eu não dormi a noite inteira. E aí eu digo para o quê? Eu digo para quem? Eu digo para o amor que me faça companhia. Né? Ele diz que em dormir cuide, que hei de ver Marília em sonho. Não respondo uma palavra. A dura cama componho. Apago a tristeza, a triste candeia e vou-me logo deitar. Então, o que que o amor disse para ele? Né? Ele falou o quê? Né? Ele pediu, né, pro amor antes, me acompanhe. E o que que Deus respondeu para ele? Vai dormir, que você vai ver Marília enquanto você sonha. E aí, o que que ele faz? Rapidinho, ele deita na dura cama, porque é a cama da cadeia, né? Então, eu me deito na dura cama, apago aquela luzinha do candeeiro e me deito rapidinho. Por que ele deita rapidinho? Porque ele quer sonhar com o marido. Como pode a tais cuidados resistir, ó minha bela, quem não tem de amor a graça? Se eu, que vivo à sombra dela, ainda vivo desta sorte,
sempre triste a suspirar. Então, olha, eu estou vivendo uma grande tristeza, minha Marília. Eu estou vivendo um momento ruim, né? Mas eu tenho a graça do amor ao meu lado, cuidando de mim, cuidando do afeto que eu tenho por você, né? Então, assim, eu posso suspirar triste ainda, eu até posso, mas eu sei que eu tenho o teu amor. E é pelo amor que eu recebo cuidado e zelo. Então, de uma certa maneira, o amor pode tudo, né? Como eu já disse. O amor pode nos dar força, o amor pode nos fazer acreditar na vida, o amor pode fazer a gente nunca desistir, por mais difíceis que sejam as situações em que nós nos encontremos. Como diz João Cabral de Melo Neto, no Morte e Vida Severina, mesmo que seja uma vida franzina, mesmo que seja uma vida severina, né? O amor consegue fazer a gente viver bem. Ame. E não se esqueça, nunca, das pessoas que te amam. Nunca. Tá bom? Viva pelo seu amor e viva pelo amor deles. Dirceu viveu pelo amor de Maria. Tá certo? Bom, por hoje é só. Né? Já sabe, curte o canal, blá, blá, blá. Não vou ficar repetindo essas coisas. Tá? Eu espero que você tenha muito amor na sua vida inteira. E ame muito. Toda a sua vida também. Um beijo. Fica com Deus. A gente se encontra em breve.